Olá, pessoal. Eu sou o professor Rui Badaró, estou com o Dr. Nicola Cosentino e estes são os diálogos ítalo-brasileiros. E hoje com uma bomba, uma notícia que pegou muitas pessoas de surpresa, outras não, que acompanham os movimentos políticos na Europa, em especial na Itália. Nicola, boa tarde para si, tudo em ordem e quais são as novidades? Tudo bem comigo? Boa tarde, Rui. Bom dia, boa tarde a todo mundo. Bom, a novidade foi que esse decreto que a gente estava analisando aqui, o decreto-lei 18 de março de 2025, número 36, foi pubblicado ontem no Diário Oficial italiano, na Gazzetta Ufficiale, e, e está em vigore a partir de ontem, e visando a limitar o número de gerações de pessoas que podem pedir reconhecimento da cidadania italiana. E é um decreto-lei, então, esse decreto agora foi aprovado pelo governo italiano na reunião do Conselho de Ministros ontem, será discutido pelo Parlamento nos próximos 60 dias e, se votado positivamente pelo Parlamento, será confermado até o final de maio, de fato. E essa é a natureza do decreto. O decreto passa a vigorar a partir do momento em que for pubblicato no Diário Oficial, na Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, então desde ontem, 28 di marzo, e di fatto entrada in vigore è do dia 29 di março, como está escrito aqui no normativa, que é o sistema da nossa, ehm, da nossa autoridade pública para conhecer as leis italianas. E è un decreto interessante su vários perfis, porque é um decreto que, como dito, limita gerações de pessoas que podem pedir reconhecimento da cidadania a partir de 27 de março de 2025. Eu não sou muito velho, mas é a primeira vez que na minha vida ouço que uma medida entra em vigor o dia anterior ao dia em que for publicada no Diário Oficial, porque de fato o efeito atinge os processos ativados a partir do dia em que for publicada esta medida. E isso é a coisa que me chamou a maior atenção. E é claro que é uma medida que visa, de um lado, aplicar o direito internacional, que prevê que haja uma conexão genuína entre o cidadão e o país do qual ele é cidadão. É, é interessante a forma em que foi aprovada esta medida, porque é a primeira vez que uma medida deste tipo é aprovada por um governo e não pelo Parlamento italiano. Mesmo a mesma reforma de 1912 da cidadania foi discutida pelo Parlamento num debate público que levou um tempo, porque a natureza mesmo da democracia mais fraca no entendimento mesmo antigo, era de aprovar coisas que interessassem todos os cidadãos após uma reflexão que passava no parlamento per representantes eleitos pelo povo. Em 1912, o povo elegia, a base eleitoral era muito menor daquela de hoje. Mas é uma medida provisória, lei, por enquanto, é conforme a nossa Constituição, feito que seja lei, e temos que discuti-la pelo que é. Ou seja, por uma lei da República que vai vigorar a partir de hoje. É a primeira vez também que eu leio, era muito tempo que não lia, na verdade, uma medida provisória que tem premissas explícitas. Normalmente as premissas eram muito menores ou totalmente ausentes. E essas premissas que eu estou mostrando aqui na tela dizem di fatto che il governo italiano e non il Parlamento quer un link genuino entre o cidadão italiano e a Itália, e que ao longo do tempo, a partir da
reunificação nacional. Então, reunificação já é um termo interessante, porque a Itália não se reunificou, a Itália se unificou em 1871, mas tudo bem, eh, se reunificou depois da Segunda Guerra Mundial, então um pouco historicamente um pouco estranho, mas até hoje foram interpretadas no sentido de reconhecer as pessoas nascidas no exterior a possibilidade de pleitear o reconhecimento da cidadania sem limite temporal ou generacional, nem empenhos ou oneri, se fala aqui, pode ser dinheiro, cumprimentos, atividades a serem feitas, de comprovar a existência ou a manutenção de um vínculo efetivo com a República. E já essa premissa está suficientemente errada, porque, na verdade, a lei italiana sempre previa e prevê ipotesi di perda da cidadania, ipotesi di reacquisição da cidadania e ipotesi di perda da cidadania pela perda di una ligação effettiva entre a Itália che la pessoa, sempre a Itália tive perdas da cidadania pela assunção de cargas públicas de diretoria de países estrangeiros, de cargas militares, etc. Então, já havia regras a respeito da perda da cidadania e da manutenção de uma ligação efetiva, porque quem se torna chefe de Estado de outro país, obviamente, é uma posição sensitiva caso essa pessoa tenha duas cidadanias. Mas me consta que no passado, em países de grande imigração italiana, nunca foi questionada a possibilidade de chefes de Estado ter a dupla cidadania. Então, é interessante que hoje em dia tem essa mudança de aptidão à dupla cidadania e que se diga que a lei italiana até hoje não havia requisitos para a manutenção da ligação efetiva, o que não é realmente correto. E outra consideração interessante é que, na base dessa premissa, para mim errada, si considera que essa situação normativa tem gerado um crescimento contínuo exponencial da quantidade de potenciais cidadãos italianos que residem fora do território nacional e que, também considerando, também pela razão da posse de uma ou mais cidadanias diferentes da italiana, são prevalentemente ligados a outros estados por vínculos profundos de cultura, identidade e fidelidade. Novamente, são completamente omissas as considerações sobre as hipóteses sempre previstas desde 1865, perto da cidadania italiana, e si faz referência a esse problema de mais de uma cidadania, problema que a legislação italiana tinha superado definitivamente a partir de 1992. Então, isso nos dá uma ideia de uma tendência que esta medida provisória quer reverter, que era aquela de reconhecer mais de uma cidadania. A Itália, em 2010, já tinha, não, parece 2010, mas com um processo ativado para um ministro do mesmo partido do atual ministro Tajani, tinha objetado a Convenção Europeia contra as duplas cidadanias. E as convenções contra a dupla cidadania tinham sido instituídas para evitar que pessoas se enlistassem militarmente com mais de um exército durante as guerras. Então, essa medida provisória, além do interesse pelo assunto da cidadania, me faz preocupar sobre o feito que haja uma tendência a levar as pessoas para um conflito e para o fechamento das portas e a criação de um controle sobre quem pode ser enlistado ou não num potencial exército, porque esse era o racionale para a existência daquelas regras
repito, às quais a Itália tinha objetado em 2010, criando, e a jurisprudência tinha reconhecido isso, criando a base para uma estabilidade no reconhecimento da cidadania para pessoas de origem italiana mesmo, mais antiga, e que tivessem um vínculo com outros países de vária natureza. E considera também a medida provisória e ausência de vínculos efetivos com a República, referência a um crescente número de cidadãos que poderia alcançar uma consistência igual ou superior à popolação residente no território italiano, costitui um fator de risco sério e atual per la sicurezza nazionale, in virtù da pertenenza da Itália à União Europeia e os outros Estados-membros da mesma e o espaço Schengen. Isso confirma a preocupação com questões de segurança internacional, com questões de potenciais conflitos em ato, e a consideração do nosso governo que a dupla cidadania seja um risco sério e atual para a segurança nacional. Me surge a pergunta por que não é, nesse sentido, também com todos aqueles que já pleiteiam a cidadania cada ano e devem comprovar que eles têm renda, que eles têm um vínculo efetivo com o território. Se o problema é a segurança, temos um monte de pessoas que têm dupla cidadania e são cidadãos de países com os quais a Itália tem uma situação de conflito, pelo menos do ponto de vista teórico e das alianças militares. E porque não houve medidas provisórias sobre esses cidadãos, sobre o controle do acesso à cidadania dessas pessoas. Isso me leva um grande interesse a mim. E também na circulação da área Schengen. Me parece que, por enquanto, não houve. A Alemanha fechou os confins e suspendeu a área Schengen por razões diferentes disso, mas por enquanto eu não vi, mas admito que posso não ter visto por ignorância, medidas de outros países que fechassem portas a italianos que têm obtido a cidadania, a dupla cidadania da forma que preocupa o governo italiano. E depois se considera que é uma medida conforme ao princípio di proporzionalidade, que é um princípio muito amplo sobre a eficácia de uma medida, e que na aplicação desse princípio é considerado oportuno prever a manutenção da cidadania italiana e, consequentemente, europeia às pessoas nascidas e residentes no exterior, às quais o estatuto de cidadãos já foi validamente reconhecido. E isso é uma primeira medida importante porque o governo italiano diz que não quer cancelar a cidadania daqueles que já a obtiveram até hoje. Então, isso já é uma primeira certeza, ou seja, essa medida não é finalizada a causar a perda da cidadania das pessoas que já são cidadãs hoje em dia validamente. Esse validamente que recorre dentro do texto dessa medida provisória gera algumas dúvidas que eu gostaria de discutir. Ou seja, validamente um julgamento transitado em julgado que reconhece que tem uma linha de descendência na qual nunca houve a cidadania, a perda da cidadania, para mim seria um reconhecimento válido da cidadania. Seria interessante ver qual será a interpretação dessa medida provisória a respeito, ou seja, duas gerações a partir de quem estava num processo de cidadania como pessoa dentro de uma descendência e trasmitiria a cidadania, porque a cidadania dessa pessoa é reconhecida validamente, mas não é efetivada, porque a pessoa não pediu o registro das certidões no registro civil. Essa é uma primeira dúvida. E depois, continuando com as considerações, o governo considera oportuno prever a aplicação da disciplina substantiva precedente às controvérsias, previgente, ou seja, vigente antes da entrada em vigor, antes de 28 de março, às controvérsias jurisdicionais e aos processos administrativos instaurados anteriormente
a deliberação do Conselho dos Ministros do presente decreto, ou seja, antes de 28 de março de 2025, o governo quer manter a aplicação da disciplina precedente. Surge mais uma dúvida a respeito, e isso é interessante. O que acontece para quem já está nas filas consulares ou já se cadastrou nos sistemas de agendamento e que não consegue agendar, né? Porque o direito dessas pessoas não é considerado por essa medida provisória. Alguns consulados, a partir de ontem, fecharam serviço de cidadania direto sem outras considerações. E, de fato, se considera que tem straordinaria necessidade e urgência de introduzir limites na transmissão automática da cidadania italiana a pessoas nascidas e residentes no exterior, subordinando a condição de claros índices da existência di vincolos effettivos com a Repubblica. Novamente, si elimina desculpa, si elimina e si desconsidera, desculpa, o feito que já na lei precedente, na lei vigente, há uma forma de acertar o vínculo efetivo com as hipóteses de perda da cidadania, com a verifica da subsistência das ligações parentais entre pessoas e pessoa do relacionamento de filiação, na verifica da validade da adoção, etc. E o governo italiano considera extraordinariamente necessário e urgente balançar o princípio do artigo 1 da Constituição, que é que a soberania pertence ao povo que exerce nas formas e nos limites da Constituição, então o princípio da base eleitoral, um princípio de soberania no qual o povo deve ser uma entidade determinada. Então, para nosso governo não era suficiente a legislação presidente para determinar o povo italiano, o povo eleitor, e se considera-se que foi o partido da atual presidente do governo italiano que introduziu a legislação sobre o voto dos italianos no exterior, com uma maioria homogênea à maioria atual do governo atual, em 2001. Então, tomamos nota que 25 anos depois, essa iniciativa é considerada um elemento para quebrar a soberania italiana. E artigo 3 da Constituição, que é o artigo sobre a igualdade de direitos entre as pessoas e a igualdade de tratamento entre pessoas. Aplicando essas limitações ditas, a ideia é aplicar essas limitações a todos os futuros reconhecimentos de cidadania italiana, evitando a intrínseca irracionalidade di reconhecimento da cidadania italiana conforme critérios diferentes e na base de um fator causal e não indicativo, casual e não indicativo de vínculos efetivos com a República, como o nascimento dos requerentes, em vez do efetivo exercício de direitos ou cumprimento de deveres conectados com o estado de cidadão. Essa também é uma consideração que se presta a críticas na base do que foi dito, ou seja, não é que não existissem hipóteses de perda, mas o governo italiano quer acrescentar as hipóteses de perda da cidadania e de não aplicar o princípio da descendência iure sanguinis, mas limitá-lo a 2 gerações. E eu também não considero uma extraordinária necessidade de urgência, que é um requisito constitucional para que essa medida seja tomada. Não considero que exista esta extraordinária necessidade de urgência que tira o debate do parlamento e leva o governo a decidir, porque a imigração italiana e os números da imigração italiana são notórios a partir, pelo menos, do final do século XIX, então 130 anos atrás, pelo menos. É notório também que as pessoas continuaram a pedir o reconhecimento da cidadania, está nos debates parlamentares, na imprensa, sempre sobre esse assunto, e bem como é notório o número de pessoas que pleiteavam o reconhecimento da cidadania, pelo menos nos últimos 35 anos. A primeira vez que o Ministério das Relações Exteriores
Bom, primeira vez que o governo italiano regolamentou o reconhecimento da cidadania iure sanguinis em forma mais detalhada é na famosa circular K28 de 1991, 34 anos atrás. Depois, o Ministério das Relações Exteriores acrescentou o prazo de reconhecimento da cidadania dos residentes no exterior dos 30 dias estabelecidos em 1990 e 91 para 120 dias. E assim foi acrescentando esse prazo até 730 dias em 2014. E isso é importante dizer porque é a verdade que tem um grande número de descendentes italianos que podem solicitar o reconhecimento da cidadania, de um lado, não é a verdade dizer que é um problema novo que gera uma emergência, todos sabem dos números e dos interessados, existiam listas de espera faz 10, 15 anos, consulados como São Paulo, etc. Eu penso que é interessante entender que as razões são talvez diferentes. Eu penso que são razões de segurança e de tentativas de, repito, identificar o número de pessoas que serão enlistadas militarmente a certo ponto, considerando as tendências a conflitos que existem no mundo, e, ao mesmo tempo, de claramente pôr fim ao direito ao reconhecimento da cidadania, depois que, por um longo tempo, as hipóteses de perdas foram neglectas nas avaliações, seja judiciárias, seja administrativas, porque temos na jurisprudência muitas poucas decisões sobre a perda da cidadania por pessoas que eram pessoal de alta carga de outros países, pessoal de alta carga militar de outros países, como a nossa legislação previa. E tivemos, nos últimos anos, apenas uma restrição, um tentativo de restrição política, quando foi feito o tentativo de aplicar a grande naturalização brasileira aos italianos, sabendo que nunca a nossa jurisprudência tinha aplicado princípios favoráveis à perda da cidadania da forma disposta pela grande naturalização e a restrição à naturalização desculpa, a manutenção da cidadania por quem era menor de idade quando se naturalizou o pai no exterior, o que abrange principalmente os italianos nos Estados Unidos que tendiam à naturalização também pela vigência do Cable Act e de outras regras locais. Prosseguindo na leitura, outra razão de extraordinária necessidade de urgência, o nosso governo identifica na introdução de medidas para evitar, na espera de uma reforma orgânica da legislação na área da cidadania italiana, excepcional e descontrolado, uma excepcional e descontrolada chegada de solicitações de reconhecimento da cidadania, tal da impedir a ordenada funcionalidade dos ofícios consulares no exterior, das prefeituras e dos ofícios judiciários. Essa também é uma polêmica de longa duração, interessante porque a legislação sempre foi bastante rigorosa sobre os requisitos próprios da cidadania, muitas vezes foi pouco aplicada e muitas vezes, por exemplo, o nosso judiciário foi lotado de requerimentos por, infelizmente, uma falta de acessibilidade aos pedidos administrativos, especialmente nos consulados, e principalmente porque foram criados sistemas como aqueles das filas e dos agendamentos que não admitiam um controle, ao meu ver, imparcial das pessoas que realmente acessavam ao serviço e que eram sujeitos a muitas críticas e que, de fato, impediam a mesma ativação dos processos de reconhecimimento da cidadania, contrariamente à nossa legislação, que, como todos os países democráticos e de Estado de Direito, prevê que o direito à
a fazer uma solicitação é livre e não pode ser condicionado. No exterior, esse direito incondicionado nunca foi efetivo quando a gente se refere à cidadania italiana. E é interessante também dizer que a proposta aqui, como se indica nessa última linha, a proposta desse decreto vem pelo presidente do Conselho dos Ministros, pelo ministro dos Assuntos Exteriores da Cooperação Internacional, pelo ministro do Interior e foi concertada com o Ministério da Justiça e das Economias e das Finanças. Então, é uma medida realmente discutida pelo que consta, porque os relatórios dos Conselhos de Ministros não são públicos, discutida entre esses ministros. E vamos às disposições efetivas, ou seja, o que a medida provisória estabeleceu. A medida consta de 1, 2 e 3 artigos. Então, se o sistema me deixa ver desculpa, de 2 artigos. Eu estive considerando a premissa. O primeiro artigo si refere ao reconhecimento da cidadania e a mudanças no processo di reconhecimento da cidadania. O segundo é entrar em vigor, que entra em vigor o dia seguinte à publicação na Gazzetta Ufficiale da Repubblica Italiana. E, então, entra em vigor no dia 29 de março de 2025. E o que se diz aqui? Quais são as disposições realmente em vigor? Derogando, se introduz um artigo 3 bis à Lei 91 de 1992, dizendo que, derogando os artigos da Lei sobre a Cidadania Italiana, da lei do artigo 5 da Lei 123 de 1983, aos artigos do Código Civil Italiano de 1865 e da Lei 555 de 1912, ou seja, de uma lista de artigos que previam o reconhecimento da cidadania da forma criticada pelo nosso governo, derogando, ou seja, saindo desses artigos, mas ficando firme o princípio da iure sanguinis, se considera que quem nasceu no exterior, mesmo antes da data de entrada em vigor desse artigo, e possui outra cidadania, si considera como nunca ter adquirido a cidadania italiana, salvo que recorram uma das seguintes condições. Quais são essas condições? Primeiro, o estado de cidadania do interessado é reconhecido no respeito da disciplina precedente a 27 de março de 2025, após uma solicitação, a qual foi anexada a necessária documentação, apresentada ao escritório consular ou prefeito competentes até às horas 23h59 de Roma, de 27 de março de 2025, ou o estado de cidadão do interessado foi judicialmente reconhecido no respeito da legislação aplicável até 27 de março de 2025, na base de uma demanda judicial apresentada até o dia 27 de março de 2025. E, terceiro, um pai ou pessoa que adota o cidadão nasceu na Itália. Quarto, um pai ou pessoa que adota cidadão italiano foi residente na Itália por pelo menos 2 anos continuados antes da data de nascimento ou de adoção do filho, e um ascendente cidadão de primeiro grau dos pais ou dos adotantes cidadãos nasceu na Itália, ou seja, o avô do requerente nasceu na Itália. E essa medida, primeiramente, si presta a críticas por ser retroativa. A nossa jurisprudência é muito vária sobre
a retroatividade, nós reservamos um comentário sobre o assunto mais aprofundado após maior reflexão. Mas é criticável porque o nosso Código Civil normalmente diz que a lei prevê só, dispõe sobre o porvenir. E esse é um princípio que normalmente deve ser respeitado simplesmente por previsibilidade das medidas e para que as pessoas, em caso de reformas, possam se preparar a mudar as práticas correntes dentro de um tempo razoável. E essa medida tende a dar um prazo muito pequeno para a mudança das práticas atuais. E o artigo 11 das disposições preliminares à legislação, as assim chamadas pré-leggi, e que diz que a lei dispõe só pelo futuro e não pode ter efeito retroativo. As medidas que dizem que valem só as solicitações feitas, ou demandas judiciais feitas até 27 de março de 2025, tendem a mitigar esse efeito retroativo, mas, ao meu ver, é um efeito retroativo muito duro, especialmente para quem já estava numa fila e para quem já tinha manifestado a vontade ou tentado de manifestar a vontade de obter reconhecimento da cidadania residindo no exterior, a quem hoje se responde que muito simplesmente você ficou numa fila que hoje não é mais válida, você não poderá mais pedir o reconhecimento da cidadania com a regra vigente na data do seu nascimento, quando se estabeleceu, quando a lei italiana estabelecia que você era italiano, e nem se considera que a pessoa essa pessoa se aplique à legislação vigente até 27 de março de 2025, porque é objetivo que essa pessoa não tinha feito, não tinha apresentado uma solicitação considerada válida e com os documentos requeridos pela lei, salvo que se adotti, ao meu ver, seria mais corrispondente à prática existente e à legislação considerada existente até 27 de março de 2025, que tentativo di agendamento o presenza numa lista de espera attribua o direito a considerar aplicável toda a legislação precedente ao requerente. Não é claro, mas eu penso, porque surgiu a dúvida sobre a aplicação aos casos de mulher que perdeu a cidadania por ter casado estrangeiro até 1948, não está muito claro qual é a disciplina que o governo entenderia aplicar na base disto a estes casos. Ao meu ver, não se aplica porque a assim chamada via materna, ou seja, reconhecimento da cidadania só por via judicial a mulheres descendentes delas que nasceram antes de 1948 e caso a mulher perdesse a cidadania italiana por ter casado estrangeiro, a ele se continuaria a aplicar a disciplina precedente no limite previsto por esta legislação, porque é uma legislação que é uma legislação excepcional e só é ditada, ao meu ver, para evitar os problemas indicados nas premissas, que são principalmente problemas de segurança e problemas de atuação dos consulados italianos e a disciplina sobre a perda da cidadania dessas mulheres mencionadas se referia a uma discriminação contra os direitos humanos que a nossa jurisprudência considera, eu não diria pétreas, mas concretamente prevalentes com outras considerações. Então, foi impedido por discriminação entre homem e mulher que as pessoas pudessem como mínimo requerer o reconhecimento da cidadania. Então, isso é retificado judicialmente e eu penso que não se deveriam aplicar esses limites indicados aqui. E segunda parte deste artigo, si modifica a legislação sobre
sobre os processos judiciais de reconhecimento da cidadania. E a medida mais interessante é a seguinte: esse parágrafo 2 bis, que diz, salvo os casos expressamente previstos pela lei, nas controvérsias na matéria do acertamento da cidadania italiana, não são admitidos o juramento e a prova por testemunhas, que é uma regra que deveria, que é uma regra especial, processual. Nos casos que eu conheço, nunca foi pedido juramentação e prova de testemunha. E seria interessante entender por quê. Porque até hoje essas regras nunca foram, ao meu ver, mencionadas em jurisprudência ou outras práticas. E seriam regras que, sinceramente, me parecem excessivas e contrárias à Constituição, porque limitam o direito à prova, que normalmente deve ser conforme ao direito à prova referente ao nosso Código do Processo Civil. Mas isso viremos se a nossa Corte Constitucional que fará considerações a respeito no futuro. E depois, 2 ter, outro parágrafo, nas controvérsias na área do acerto da cidadania italiana, quem solicita o accertamento da cidadania deve indicar e provar a inexistência de causas de falta de aquisição ou de perda da cidadania previstas pela lei. Também aqui é uma medida interessante porque coloca o ônus da prova tudo na parte requerente, e isso é uma clara violação do direito ao contraditório no processo civil, no nosso processo, porque claramente quem pleiteia um direito judicialmente deve anexar e comprovar quais são as fundamentações do direito próprio. Dizer que deve provar tudo, também o contrário, é claramente contrário ao princípio do contraditório, da defesa em juízo e de um processo justo na base das regras mesmo da Corte Europeia dos Direitos Humanos, porque não se pode pedir, e mesmo eu diria também da lógica, porque não se pode pedir a uma pessoa di provar também algo contra si. É evidente que, tendo como contrapartes o Ministério do Interior, o Ministério das Relações Exteriores, que tem competência em procurar e comentar sobre legislação estrangeira, etc., e tendo um juiz que tem poderes inquisitórios nesse processo, e tendo o Ministério Público contra di si, é evidente que um processo em que eu pleiteio um direito e depois nego, sou obrigado a negar o mesmo direito, obviamente é contrário a esses princípios, e torço que na conversão na fase de conversão desta medida, pelo menos essa regra seja eliminada, porque é claramente uma regra que é contrária a princípios básicos da nossa Constituição. E, por fim, falei muito e deixo você, Não, Rui, muito importante. a perguntas Tenho várias e dúvidas, considerações para porque, fazer. sim, porque é muito, bom, são menos de 24 horas que a medida foi publicada. E, então, foi publicada também interessante do ponto de vista da publicações de leis, porque é a primeira vez que eu vejo um diário oficial ser publicado às 21 horas da noite e não ser publicado em horário de abertura dos escritórios. É muito interessante. Ontem o diário oficial não era publicado. O diário oficial de dia 28 de março foi publicado dia 29 de março. E é uma forma de publicar. Não, isso pode atingir a validade da publicação. E quero ser muito claro, porque tem regras sobre. Ainda não foi verificar se isso está legítimo, mas eu vejo um espaço de crítica a essa medida provisória baseada, a validade dessa medida provisória baseada na legislação sobre a publicação das leis, porque o tempo de validade das leis é uma das bases do acordo social que rege o relacionamento entre o poder público e o cidadão. Então, eu
mi reservo um aprofundamento sobre esse assunto e no caso de falar mais nisto ou de falar nisto nas cortes, em caso de juízos ativados e negados por essa razão. E me paro e deixo a você a mesa. Então, vamos lá. Nicola, por partes. Hoje, o nosso podcast, os nossos diálogos ítalo-brasileiros são inusitados, porque, como você disse, praticamente em menos de 24 horas nós já estamos a ter que proceder uma análise técnica, no limite do que é possível, ainda tentando compreender todo o contexto da publicação dessa norma, que, como disse no começo do nosso programa, Nicola, se realizássemos uma análise do contexto sociopolítico, econômico, não só da Itália, mas de toda a Europa, era visível que uma norma dessa poderia surgir a qualquer momento, né? E em específico na Itália, notadamente por conta da, abre aspas, facilidade, fecha aspas, de se obter a cidadania italiana. E assim, quando eu coloco entre aspas, é justamente porque existem regras claras, regras objetivas, que foram alteradas agora por esse decreto-lei, né, do dia 28 de maio, que trouxe um contexto técnico-jurídico que chamou-me muito a atenção em tua fala, né, assim, de uma análise já superficial, podendo se questionar, né, o aspecto material da norma e mesmo com relação ao respeito formal, né, seja no aspecto de publicação, que foi a tua última fala, bem como outros contextos aí técnico-jurídicos com relação a esse decreto-lei. Aqui no Brasil, isso repercutiu, Nicola, gigantescamente. Os Eu principais vi, rádios, eu percebi. televisão, O meu WhatsApp programas, percebeu. o WhatsApp. O WhatsApp, pronto, né? O brasileiro ama o WhatsApp. E com discussões que, enquanto nós estamos a gravar, com a tua explicação, a tua aula, né, com uma análise acurada sobre o contexto, os considerandos, portanto, a premissa dessa medida provisória, desse decreto-lei, que, aliás, eu entendo que vale a pena se debruçar sobre as premissas antes de ler o decreto-lei, propriamente dito, o artigo 1º, 2º e 3º, porque aqui no Brasil estavam a divulgar o decreto-lei só do emana para baixo, ou seja, só o Não, artigo é 2º e uma. 3º. Não, eu E devo apreciar. não se faz Devo, análise de norma sem você compreender o contexto, né? eu devo dizer uma coisa que, obviamente, a publicação das razões nem sempre foi tão aprofundada. E devo reconhecer que uma das primeiras vezes que eu leio uma medida provisória italiana com razões explicitadas desta forma, porque explicitar, obviamente, eu fiz críticas também ásperas a estas premissas, mas Sim. tem que ser reconhecido que as premissas foram explicitadas e quando você explicita uma premissa, a coloca na mesa para discussão. Isso é muito importante, porque é uma. Eu sempre reclamo por ausências de transparência, por exemplo, de números sobre a fila, não se sabe, entende, etc. Mas aqui o governo foi transparente e disse, no dito e non audito, quais são os entendimentos, né, nessa medida provisória. Eu até destaquei, Nicola, nos considerandos, alguns pontos que chamaram minha a atenção, né? Por exemplo, quando tem a afirmação de um regime permissivo anterior, quando, Uhum, abre aspas, fala le disposizioni sono state finora interpretate nel senso di accordare alle persone, e, enfim, continua, assim, tá se referindo ao regime ius sanguinis, ok? uhum, Que antes era amplo e sem restrições, e embora juridicamente correto, né, ou seja, sob a égide da Lei 91 de 1992, eu tive a impressão que o texto sugeriu que essa amplitude ela é disfuncional ou talvez até perigosa, e daí esse considerando já prepara o caminho para as restrições que vem nesse decreto-lei e que
provavelmente serão debatidas pelo parlamento. Serão, Então, serão, com e certeza serão. isso me levanta uma série de dúvidas com relação à mudança de interpretação de normas sem revisão legislativa formal prévia. Isso é Uhum. possível na Itália? Você já cantou a bola que não. Não, aqui o que acontece é o seguinte, que a revisão constitucional só passa por um filtro de um processo judicial, ou seja, só na medida em que haverá... Bom, primeiro, um passo atrás. Por enquanto, deve ter a aprovação da medida provisória. Isso é importante, porque Sim. se a medida não for aprovada nos próximos 60 dias, a medida perde de eficácia. Ex tunc si fala, ou seja, a partir do momento em que foi publicado, então é como se nunca fosse tivesse existido. Do outro lado, a medida poderá ser alterada. As alterações, eu imagino, chegarão no último momento, como sempre acontece no nosso estilo normativo dos últimos anos. Então, se o decreto-lei é válido até dia 28 de maio, ipotizemos dia 28 de maio às 23h58, conheceremos o texto da Da medida lei. provisória como Sim. foi aprovada após a discussão no Parlamento. Pois, E pois. talvez com voto di confianza, perché a Itália tem um regime parlamentar de governo, então é tudo ligado à negociação parlamentar e à maioria que rege o governo. Isso também é importante porque, segundo alguns intérpretes, eh, essa medida, de um lado, responde às solicitações que vieram por um juiz que a direita considera de esquerda, como o Dr. Gattuso, que pediu de Bolonha para a Corte Constitucional restringir a duas gerações e ao conhecimento do idioma italiano a possibilidade de transmissão da cidadania italiana, e a Corte vai discutir isto, talvez, porque ainda temos uma fase muito complicada, porque vários tribunais levantaram a mesma dúvida, ou dúvidas parecidas. A Corte Constitucional parece que vai discutir isso em junho, mas poderia também adiar a audiência para ouvir outros juízes e outros casos. Sim. E entra isso no debate entre direita e esquerda sobre a cidadania, porque parece ser um entendimento geral que essa lei era demais permissiva. Uhum. Esse debate não será concentrado nesses 60 dias, se for, porque até hoje o governo atual tem a maioria para aprovar sem negociar com a minoria. Então, poderá ser que será frustrada a possibilidade de uma discussão ampla sobre a Tá. cidadania italiana, o que, ao meu ver, era a coisa mais importante numa época de mudanças tão grande, porque sempre as legislações sobre a cidadania foram realmente discutidas no Parlamento, e aquele Sim. até para acalmar os ânimos, para evitar essas discussões polarizadas e para encontrar um acordo social que, afinal, é aquele que é a função do Parlamento, que nesse momento me parece um pouco forçada, non, só num sentido que, tudo bem, é legítimo e talvez corresponde ao entendimento dos italianos, mas seria interessante tê-lo registrado nos debates parlamentares para reflexões futuras, para retomar os assuntos, etc. Mas parece que tudo vive de uma grande ansiedade de dizer que eu Sim. decidi, Sim. de dizer que eu disse que eu mandei. Ok, na época atual, a neurose da época atual, e a gente deve... E, Nicola, ainda nos considerandos, né, assim, outros pontos que me chamaram a atenção, quando você citou a questão de que constitui um fator de risco sério e atual para a segurança nacional e do espaço Schengen, né, eu tenho a impressão, né, e fazendo uma análise ainda superficial, essa fundamentação, ela invoca aquele discurso securitário, de identidade nacional, sugere também que
o simples reconhecimento da cidadania a descendentes no exterior pode gerar um risco à segurança interna, né, da Itália e internacional, pensando na União Europeia. E me preocupa que essa linha argumentativa, do jeito que foi colocada nos considerandos, ela me pareceu extremamente genérica, comprometendo inclusive a proporcionalidade, né, que é exigida pelos tribunais constitucionais, de todos os países da Europa, a Itália não é diferente, e também dos tribunais internacionais. O princípio da proporcionalidade é muito importante. E quando eu falo desse princípio, me reporto aí a Robert Alexi, ou Alexi, Dworkin, Luhmann e tantos outros aí juristas que trouxeram esse princípio que hoje já está incrustado nos julgamentos dos tribunais. Sì. E se não bastasse isso, me parece que essa argumentação desse considerando, quando você falou, eu fiquei ponderando, pode colidir, né, ou tende aí a colidir com a própria jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos, porque, salvo o melhor juízo, a jurisprudência atual ela exige que limitações à cidadania obrigatoriamente estejam fundamentadas em evidências concretas, não apenas em potencial risco. O limite da nossa, o limite da nossa, limite, uma caratteristica da nossa Constituição é que só se fala de discriminação por razões políticas na perda da cidadania. Tá, E, ok. e efetivamente o que é mais político das considerações sobre a, come si chiama, sobre a segurança. Porque eu poderia tomar uma postura diferente e dizer por que não se fala dos russos, por exemplo? Porque a União Europeia tem sanções contra Sim. os russos. Por que a cidadania, a dupla cidadania dos russos não é um risco? Por que o risco é a cidadania dos brasileiros? Por enquanto. Ou por que não é a cidadania... Por que a cidadania dos estadunidenses, que é a segunda, e dos argentinos, com os quais são esses três os grupos maiores que eu vejo Sim. atingidos por esta norma. Então, qual é o risco concreto e que tipo de conflito a Itália vislumbra com esses países, desde que nas premissas se fale di segurança? E a proporcionalidade? É proporcional uma medida provisória que cria o fechamento do serviço, como está público que o Consulado de São Paulo fechou o serviço de cidadania, é uma medida proporcionada e o fechamento do serviço para quem entraria nessas hipóteses, por quê? Porque essas pessoas não devem ser admitidas, aquelas que entram nesses requisitos a utilizar este serviço administrativo, por que fechar tudo e não apenas filtrar os casos, como a medida provisória prevê? Pois. Do ponto di vista da perda da cidadania, na realidade, o entendimento europeu é que tem o julgamento Micheletti sobre a livre Sim, circulação de sim, cidadãos na União exatamente. Europeia, de um lado, e do outro lado tem os vários julgamentos Tiebes sobre, não lembro como era o nome do outro, mas esses julgamentos que dizem que as hipóteses, como você disse, de perda da cidadania devem ser baseadas na proporcionalidade. E duvido que uma medida provisória seja um instrumento di proporzionalidade, uma medida provisória com efeitos retroativos, porque a lógica do instrumento, além do assunto tratado, que não responde a um princípio de proporcionalidade, porque realmente não há uma invasão dos brasileiros na Itália, não temos esse acréscimo de brasileiros na Itália, não temos, por enquanto, desde que seja algo reservado, que no público não se saiba, mas eu não vejo riscos da presença de brasileiros com dupla cidadania que lotam consulados no exterior, aqueles que protestam são aqueles que protestam contra as filas, o que é Sim. legítimo, não é? É claro que são aspirantes à cidadania, mas protesta, depois entrega o pedido de cidadania, filtra, verifica se é fundamentado
verifica as ipotesi di perda da cidadania, repito, perché la nostra legislazione 90, a lei 91 91. fala que o estrangeiro cujo pai ou mãe ou ascendentes na linha direta foram cidadãos por nascimento se tornam cidadãos se eles prestam serviço militar para a Itália, etc. Mas também admitem a requisição da cidadania italiana quem presta serviço militar ou assume uma carga pública do Estado italiano e, e esse tipo de hipóteses, mas nas hipóteses de perda, que são os limites da aquisição da cidadania, si diz claramente, o artigo 12, o cidadão italiano perde a cidadania tendo aceitato un imprego pubblico, uma carga pública de um Estado, entidade pública estrangeira ou de uma entidade internacional a qual não participa a Itália, ou prestando serviço militar para um Estado estrangeiro e não cumpre no prazo fixado a intimação que o governo italiano faça a ele de abandonar o emprego, a carga ou serviço militar. Quantas pessoas que têm dupla cidadania estão nesta condição e ninguém investigou se eles estão? Por exemplo, porque esta era a regra para a manutenção da ligação efetiva existente em toda a tradição legislativa italiana. Isso porque aconteceu tão pouco? Quais são os números das verificas que foram feitas sobre a subsistência destas condições? E porque eu tenho um pouco de experiência e nunca vi ser contestada uma perda por esses casos. Eu só conheço um julgamento que contestou isso e era durante das polêmicas sobre a grande naturalização de 2021 2022. Porque ao longo de todo esse tempo a gente não sabe se esse link genuíno foi valorizado. Sim, sim. Nicola, eu tenho mais algumas considerações a fazer, e daí a gente vai casando com os teus comentários. Ainda nessa questão do princípio da proporcionalidade, manutenção dos direitos adquiridos, e quando você leu os considerandos, explicou, eu tive a impressão que houve também uma tentativa de salvaguarda da confiança legítima para se evitar efeitos ex tunc, como você já bem apontou, nas cidadanias já reconhecidas. Mas eu vi também que essa salvaguarda ela é limitada, porque o decreto se aplica, salvo o melhor juízo, a todos os que ainda não tiveram o reconhecimento finalizado até 27 de março de 2025, até as 23 horas e 59 minutos. Mesmo não é finalizado, mas solicitado. Assim, o direito não entregue... é materialmente consolidado, né? Então teria que solicitar até 23h59. Quem entregou até 23h59 do dia anterior à publicação, então. Ok, tá. E daí, assim, isso um prazo um pouco violação ao princípio da segurança jurídica? Para mim, sim, porque, bom, primeiro a nossa Corte Constitucional balança os valores quando chega a avaliar a constitucionalidade da retroatividade de uma medida. Então, terá que ser explicado bem quais são os efeitos retroativos de um lado. Assim, um outro ponto que me chamou a atenção também, Nicola, é com relação à finalidade de racionalização administrativa. Quando fala nos considerandos que precisa introduzir uma medida para evitar assim, o status quo de superlotação e etc. Sim. Essa sobrecarga dos consulados, como justificativa administrativa, ela, ok, é legal pela perspectiva da gestão pública, só que ela não pode, de forma isolada, eu entendo, justificar uma eventual restrição de direito fundamental. Tá? Já havia isso que eu quis... Sim, já havia. Já houve, repito, já há a partir de 1995, ao meu ver. Então não é uma novidade, desde que
che foi pubblicata a circular K28 de Tá, 1991, já o Ministério das Relações Exteriores fez considerações a respeito, porque senão não se explica a razão pela qual o processo de reconhecimento da cidadania nos consulados foi disciplinado de forma que durasse até 120 dias, quando o processo administrativo normal em 1995, quando até aquele momento o processo durava 30 dias. Isso era disciplinado justamente porque a partir de 1991 o Ministério das Relações Exteriores queria garantir balançar a efetiva possibilidade de prestar serviços, os serviços próprios no exterior, com a possibilidade de obtenção da cidadania italiana dentro da lei de 1977 vigente na época. E para perfeito. mim, a medição desses valores já existia antes dessa medida provisória. A quantidade de italianos no exterior estava notória desde bem antes da lei de 1992 e me parece seria proporcionada a uma avaliação mais abrangente, e por isso falo do Parlamento, porque uma medida provisória constrange em 60 dias a discussão sobre esse assunto e a escolha sobre esse assunto, porque, repito, se o prazo di riconoscimento passou de 30 em 1990 até 120 em 1995, processos começados em 1995, até 240 dias, processos começados em 2004, até 730, processos começados em 2014. 2014, quando foi aprovada a taxa de 300 euros, e em 2025, quando começa a vigorar a taxa de 600 euros, me parece que a proporcionalidade foi mantida porque ao longo do tempo foram considerados os desafios, pelo menos só do lado da administração. Depois eu sempre cito a premissa ao primeiro e segundo censo dos italianos no exterior, quando o diretor-geral, me parece, do Ministério das Relações Exteriores da época, o Pisani Dosti, dizia que era impossível rastrear os italianos no exterior porque eram muitos e os serviços consulares subdimensionados a respeito do tamanho dos países de destino. É suficiente dizer que no estado de Minas Gerais, onde os italianos começaram a chegar no final do século XIX, havia o consulado de Belo Horizonte a partir de certa época, com uma possibilidade de comunicação que ainda hoje é muito difícil pelo tamanho do estado que é maior da França, ou seja, num estado que tinha já no começo da migração italiana dezenas de milhares de italianos, o atendimento era garantido por um escritório menor de uma prefeitura italiana que tem 30 mil habitantes dentro de um espaço maior da França. Então, qual era a proporcionalidade de ter serviços consulares para o italiano no exterior por 170 anos de um tamanho tão pequeno? Essa é a pergunta que eu me ponho do ponto de vista da gestão concreta do serviço. Pode ser uma escolha. Desse Nicola, ponto, é contraditório dizer que é proporcionado agora mudar a lei de cidadania porque o consulado de Belo Horizonte está lotado. É um pouco divergente como raciocínio. Nicola, em guisa de conclusão aí dos nossos diálogos, em resumo, nós temos um decreto que, embora formalmente legítimo, carrega motivações que podem ser desproporcionais e tangencia, eventualmente, discriminação. E o que está em jogo hoje não é só um aspecto burocrático, é a identidade de milhares de descendentes ou milhões de italianos espalhados pelo mundo, não só pensando no Brasil, mas especialmente na América Latina, Brasil, Argentina, Venezuela. Resta saber como o Estados parlamento Unidos. italiano e os Estados tribunais Unidos. constitucionais... Estados Unidos, verdade.
Na América Estados do Norte. Unidos, porque consulados É, que não deixam agendar são Nova York, São sim, Francisco, Los sim. Angeles. Assim, resumo da ópera. A gente tem que esperar como que o parlamento italiano e os tribunais constitucionais e, eventualmente, como eu citei, a Corte Europeia de Direitos Humanos vão lidar com essa nova fronteira do direito de cidadania. E para não nos estendermos mais, que já ficou cumprido o nosso programa de hoje, palavras finais e nós voltaremos a nos debruçar, pessoal, sobre essa temática. Nicola, palavras finais são tuas. Palavras finais, eu tento, como advogado, tento ser muito prático, ou seja, as perguntas que surgem são: vale a pena continuar a solicitar a cidadania, mesmo que eu for fora desses requisitos? Eu diria sim, dentro de alguns limites a serem avaliados com quem assiste as pessoas interessadas, porque tem pessoas que tiveram apontamentos cancelados, por exemplo, por consulados, etc. Então, vale a pena explorar iniciativas protetivas para quem tenha mais de 2 gerações eh, de descendência italiana, repito, com os próprios advogados, porque as situações se tornam mais interessantes, eu diria, do passado, mais complexas do passado, e, e vale a pena falar com seus representantes eleitos no exterior, ou com quem é representante dos italianos no exterior, e com os representantes parlamentares italianos para ver quais são as possibilidades de emendas deste texto, porque eu considero importante, tem exigência na Itália de um debate sobre a identidade italiana. Sim, considero importante um debate que possa tocar a sociedade italiana inteira e que não se limite a medidas provisórias, como se o debate fosse um problema emergencial. A identidade nunca é uma coisa emergencial, a identidade passa pela vida da pessoa e é bom que haja um debate. Depois, se restrições, ok, tudo bem. Depois de um debate que sempre a gente invocou nas nossas discussões e que são saudáveis, necessários e que são um Sim, momento para unir a comunidade e não para criar divisas, porque pode existir, na nossa Constituição existe o italiano não pertencente à República, artigo 51. Que tal deles? Quem são eles? Ou a proteção da imigração? Quem são eles? A proteção da família, artigo 77 do nosso Código Civil, o professor Bonetti da Universidade de Milano Bicocca sempre levanta esse tipo de questões. Cadê a consideração dessas coisas e por que não é discutida? Porque é importante. Depois restringe uma geração, nenhuma geração, ninguém tem a cidadania. Ok, somos soberanos dentro da nossa casa, fora, tudo bem, mas pelo menos que se discuta entre nós. exato. Exatamente isso. É essa a lição que leva, que seja discutido amplamente na sociedade, porque é um tema que a médio prazo pode impactar diretamente tudo dentro da sociedade, seja pelo aspecto social, político ou econômico. Muito bom. Nicola, grata satisfação revê-lo. Precisamos Obrigado. agora, por conta não só desse decreto-lei, para mostrar a todos que existem alternativas de interpretação neste momento e possíveis soluções pela perspectiva acadêmica, pela perspectiva do debate, como sempre fazemos. Abraços e até o próximo Diálogos Ítalo-Brasileiros. A te cedo, Luis.